Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. E eu, Elizabeth Miranda. E connosco temos o Rui Martins. O Rui é presidente da InovaFil, uma empresa de fiação de Famalicão, com cerca de 120 trabalhadores. A empresa tem como acionistas a família de Joaquim Fernandes, do grupo Mundifios, sendo que o Rui e o irmão Manuel Martins são também sócios. E vamos agora quase ao início da cadeia de produção do têxtil, não é, Pedro? Nós já cá tivemos o Miguel Mendes, da Sampaio, que transforma fios em malha. Já cá tivemos a Tintex, o Ricardo Silva, que faz tingimento, e agora damos um passo atrás na cadeia e vamos a uma empresa de produção e de transformação de fibras em fio. Sim, e quando pensamos no têxtil olhamos mais para o produto final, mas é na matéria-prima, naturalmente, e na qualidade do fio que tudo começa. Sim, pois. É no final da cadeia, no tingimento, no acabamento, na confecção, que estão a maior parte das empresas. Não é? As estatísticas dizem-nos isso, de acordo com a Euratex. É nesta fase que se concentram 75% das empresas europeias. E, portanto, nós vamos falar com um representante de 5% da cadeia de produção do têxtil. Isso, e uma cadeia de produção pequena, mas onde se estiram, penteiam, cardam, bobinam e torcem os fios. Portanto, não necessariamente por esta ordem, mas há umas quantas expressões muito engraçadas neste negócio. E certamente o Rui acrescentará mais palavras a este dicionário do mundo têxtil, mas vamos falar com ele então para perceber o que é isto de fios inteligentes, fios técnicos e fios funcionais. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Olá Rui, bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Que som foi este com que abrimos este episódio? Estes são dos passos. São passos que simbolizam aquele caminho que nós tentamos e fazemos todos os dias e percorremos, e aquilo que temos que, no fundo, que seguir para que os projetos caminhem pelo futuro. E a vossa empresa foi fundada quando? A empresa tem 15 anos, cerca de 15 anos. Começa com um projeto piloto em que uma empresa de comercialização de fios, designada pelo Mundifios, que é líder de mercado português e mercado europeu na comercialização de fios, fez com uma empresa que estava, no fundo, insolvente, e quiseram fazer um teste piloto. Fizeram um teste piloto. No fim desse teste piloto, que durou sensivelmente 4 anos, decidiram, no fundo, investir e ir para a frente com um projeto, mas isso são projetos de raiz. É nessa altura que me convidam a mim, que me fazem o convite para desenhar esse projeto a InovaFil, no fundo, que já tinha esses 4 anos de teste, mas que via avançar para uma etapa, digamos, de industrialização e de maior capacidade, e, portanto, para personificar aquilo que o teste tinha feito. Mas porquê é que uma empresa de comercialização de fios quer ir à indústria? Ainda por cima, uma indústria que estava já tomada pela Ásia, não é? Quase em contraciclo com aquilo que era o mercado. Sem dúvida, essa é a questão base. Uma empresa que já tem cerca de 30 anos, que está no mercado, e que, se recuarmos ao tempo, no fundo, em que se deu o fenómeno da globalização, em que os mercados se abriram, em que a Europa abriu as tarifas e abriu, no fundo, a concorrência global sem haver qualquer tipo de restrições, eu diria muitas vezes que a Europa ofereceu ou vendeu, mais ofereceu os têxteis à Ásia em troca de outras coisas, não sei se foi umas vendas de aviões ou uma coisa assim. Portanto, esse movimento de globalização levou a que o produto têxtil começasse a entrar em Portugal. Surgiram empresas como a Mundifios, que viram essa oportunidade e que começaram a fazer aquisições, prospecção, aquisição de fios, neste caso mais concreto, em todo o mundo, faziam o estoque aqui em Portugal e forneciam com qualidade e a preços muito mais competitivos. Nessa fase a indústria têxtil entra em declínio, por
causa desse processo de globalização, não é? Portanto, começaram as fiações a fechar. Foi demolidor no norte. Falava-se que ia começar pela fiação, porque é o início do processo têxtil da cadeia, depois seriam as malhas, depois seriam os acabamentos, portanto, e a têxtil iria terminar na Europa. E isso foi efetivamente verdade em alguns países, nomeadamente na Alemanha e França, que não quer dizer que tenha acabado, mas não tem rigorosamente nada a ver com o que tinha no passado. Em Portugal, felizmente, foi resiliente e ainda estamos cá. Agora, porquê a Mundifios, que é líder, investir, ou os acionistas da Mundifios investirem numa fiação? Porque, mais uma vez, foram visionários. Foram visionários e perceberam que o mercado estava a necessitar de algo de produtos diferenciadores. E quando nós queremos um produto diferenciador, nós não podemos importá-lo e fazer um stock, porque ele é desenhado à medida de um cliente ou de uma pessoa. E eu costumo fazer o paralelo para que as pessoas entendam. Temos o pronto a vestir e temos o alfaiate. E temos e tínhamos muitos clientes e temos cada vez mais clientes para o alfaiate. O alfaiate que vai pegar e vai fazer o fato à medida daquele cliente, que é extremamente valioso para aquele cliente, mas para outros provavelmente não lhe vale nada. Portanto, fazer stock digamos, de um produto desse é uma coisa que não tem lógica, mas para alguém que quer servir o mercado e ir buscar a franja, digamos, maior possível do mercado e ter uma oferta abrangente, a única hipótese que teve foi construir e investir numa unidade de produção. E estamos a falar de uma unidade de produção inovadora. O próprio nome da empresa, InovaFuel, aponta para isso. Porque é que é então a vossa inovação? Não, só para contextualizar, porque eu quando falo nesse caminho, nesses passos, nós na gestão da InovaFuel não temos muita dificuldade em saber qual é o caminho, porque ele é só um. Nós só temos um caminho, e é o caminho da inovação e da diferenciação. Porquê? Porque nós continuamos a ter os mesmos paradigmas que tínhamos, ou seja, não vamos poder fazer produtos commodities, não vamos poder fazer produtos básicos, e nós, para existirmos, porque nós temos, embora façamos parte do grupo, a empresa é autónoma e tem que pagar as suas contas, não é? Portanto, não tem aqui nenhum paizinho, no fundo, que vai no final do mês cobrir. Portanto, a empresa tem que ser rentável, e para ser rentável tem que fazer produtos diferentes, diferenciadores e inovadores. Estão praticamente no início da cadeia de valor do têxtil. Exatamente. É praticamente onde tudo começa, não é? O que é isso de fazer fio? Como é que se faz fio? Recebem a lã, recebem o algodão, e como é que isto se transforma? O fio é um processo mecânico, ok? Perfeitamente mecânico. Portanto, ao contrário de outros na têxtil, não utiliza água, não utiliza praticamente químicos. O que é que faz a fiação? A fiação, se nós reportarmos para aquela imagem da senhora na roca, exatamente, é a fiação. Portanto, a senhora tem um conjunto de fibras que vai com a roca, que é um fuso, vai conferindo torção e vai esticando para a espessura, e nós, mais tecnicamente, para a massa por unidade de comprimento que deseja, para a grossura do fio, e vai torcendo. No movimento de torção, o fio ganha resistência e depois é bobinado numa bobina, que depois vai ser, digamos, a matéria-prima para os processos subsequentes, nomeadamente nas malhas, que alimentará os tiares de malhas ou os tiares de tecidos. Então, e aí onde é que entra a inovação? O que há de inovador face à roca ancestral? Houve, nestes anos, muita inovação e muito investimento na parte da automatização e das máquinas e do crescimento e da produção. No fundo, centraram-se naquilo que era a eficiência produtiva, produzir mais quilos. Nós, na InovaFuel, não é muito esse o nosso desígnio. Obviamente que nós temos que ter a tecnologia para nos ajudar a ter um produto de qualidade, a ter um produto o mais eficiente possível, mas nós trabalhamos muito mais na parte do produto do que propriamente na parte do processo. Portanto, a nossa investigação e a nossa inovação está na conciliação daquilo que é o produto, as fibras com que nós trabalhamos, o conhecimento das fibras e depois a utilização do processo correto para atingir um determinado fim, ou seja, uma determinada propriedade no têxtil.
um dos fios que produzem são fios termorreguladores. Se estivermos a dizer asneiras, digam-nos, porque isto são nomes bastante técnicos. Termorreguladores. O que é isto de fios termorreguladores? A fiação tradicional, a fiação monoproduto, praticamente entra no fundo o algodão e sai o fio 100% algodão. No caso da Inovafil, nós trabalhamos muito com algodão. Ou seja, cerca de 70% das fibras que nós utilizamos são algodão. Vários tipos de algodão, desde o orgânico, fibras longas, do Egito, dos Estados Unidos, da agricultura regenerativa, de carbono positivo. Portanto, temos um mundo de algodões com que nós trabalhamos. Há muitos algodões no mundo. Há muito tipo de algodão e cada vez mais no âmbito da sustentabilidade aparecem algodões que vão ao encontro desta tendência e destas necessidades do mercado, que é serem mais sustentáveis, que o algodão é muito acusado de ser uma fibra que não é sustentável. Mas voltando ao início, nós fazemos uma mistura. Portanto, nós somos os cozinheiros. Como não somos uma fiação de commodities, aí temos a Turquia, temos a China, ou temos a Índia, que fazem esses produtos básicos em grande escala, nós vamos fazer o tal alfaiataria, que é pegamos numa mistura e dizemos vamos fazer um algodão cachemir, com 10 ou 15% de cachemir ou 30% de cachemir, para obtermos uma combinação das duas características das fibras e que vão transparecer ou vão transpor-se para o produto. Pegam na matéria-prima e misturam-na. Misturamos-los. Portanto, quando compra a sua roupa, não quer dizer que seja tudo assim, mas quando vai ver a etiqueta, em grande parte diz assim, algodão lá, ou algodão poliamida lá, uma coisa assim, vai ver que somos nós que fizemos a mistura das fibras previamente e depois processamos o fio com essa composição. Quando falamos de termorregulador, já estamos a falar numa área muito à frente. Portanto, temos fibras termorreguladoras. Isso é numa área de conforto, de desporto, de performance, e mais recentemente na parte de roupa de trabalho. Saltámos aqui muitas áreas, que é o caso da moda, o caso do desporto, o caso do outdoor, onde nós trabalhamos. A Inovafil começou há 10 anos atrás este projeto, 14, 15 anos a empresa, mas este projeto em concreto, e trabalhávamos sensivelmente 80% a 90% para a moda e 20% para os textéis lar. Portanto, tínhamos, no fundo, esses segmentos de produto. Aquilo que nós fizemos quando o processo iniciou, ou o projeto iniciou, primeiro foi perceber como é que nós podíamos estabelecer um conceito de inovação e uma cultura de inovação, que eu acho que foi o que melhor resultou dentro da nossa organização. Foi nós tentarmos ir ao mercado, tentarmos ir às organizações, aos parceiros tecnológicos, perceber como é que se faz inovação. Como é que a inovação aparece? A inovação não aparece porque nos apeteceu e acordámos de manhã e agora vamos fazer coisas diferentes. O mercado pede, não é? O mercado pede, mas nós temos que saber como é que a fazemos. Portanto, eu costumo dizer que é quase como um clube. Há um clube de inovadores. Textos neste caso, não é? Nos outros segmentos haverá outro. E nós não é por termos dinheiro que somos aceitos naquele clube. Batemos à porta e se ninguém nos reconhecermos, ou seja, se não houver um reconhecimento das nossas capacidades e das nossas valências, não nos deixam entrar nesse clube. E nós estamos cá fora, gostávamos muito de estar lá dentro, mas para entrar é preciso haver um reconhecimento das nossas capacidades e do nosso aporte e o que é que nós podemos aportar. Depois de estar lá dentro, as coisas são muito mais fáceis. Eu sou um cliente e bato-vos à porta e digo que quero passar a produzir umas camisolas quentinhas para que as pessoas não passem frio durante o inverno, não tenham que andar sempre encasacadas. Sei. O que é que vocês fazem no fio para que isso aconteça? Misturam fios, misturam propriedades? Nós vamos selecionar o tipo de fibras e a percentagem de incorporação dessas fibras para obter o tal efeito final. Se eu lhe perguntasse uma camisola de lã é quente ou é fresca, provavelmente sabe-me responder. Para mim nunca é quente o suficiente. Pronto, mas nós dizemos assim, está frio, vou buscar uma camisola de lã, uma coisa assim. Por acaso, a lã, que é considerada a superfibra, podíamos fazer aqui um tema sobre a lã é considerada superfibra, hoje em dia está a ser muito utilizada até para t-shirts e para verão. Mas está conotada, porque ela, na sua estrutura de escamas, consegue
consegue acumular bolsas de ar em que retém o ar, e esse ar aquece e torna-nos mais quentes. Portanto, nós, na Inovafil, o que nós fazemos é conhecer as propriedades das fibras, conhecer as fibras, como nós conhecemos estas, que são as mais tradicionais, o algodão, que é fresco, o linho, que também é bastante fresco e até amarrota bastante, não é? Com os casacos de linho e tudo muito mais. Portanto, nós conhecemos as fibras. Só que há um mundo de fibras, sejam elas naturais, sejam elas artificiais e sejam elas sintéticas. Nas naturais, cada vez mais, por uma questão de sustentabilidade, há alterações. Portanto, nós na Inovafil não só temos que perceber de fazer fio, de têxtil, mas temos que perceber de agricultura, temos que perceber de pecuária, porque agora não querem ter uma camisola de lã ou de cachemira ou de alpaca ou de iaque, que é um pelo de animal, em que o animal seja maltratado. Posso dar o exemplo, por exemplo, do angorá. O angorá é um pelo de um coelho. E o angorá era uma fibra, que é aquela fibra que fazia umas camisolas que tinha assim umas fibras muito para fora, muito fofinhas e tal. E muitas marcas apostavam no angorá. Faziam misturas, algodão angorá, não sei o quê. Começou a aparecer na internet a forma como na China arrancavam o pelo aos coelhos. E os vídeos. O angorá foi banido pura e simplesmente das marcas. Quer dizer, a culpa não é do angorá. A culpa é daquelas pessoas que, para terem preços baratos, fazem práticas que são ilógicas para nós. E ainda estamos nesse período de adaptação a novas práticas que sejam mais amigas do ambiente, dos animais, etc. Tudo. Estamos nesse percurso ainda. Nós, quando desenhamos e saímos desse paradigma que era a moda e os têxteis lar, eu falo de roupa de cama, de lençóis, de toalhas de felpo, de toalhas de mesa, portanto, essa panóplia, nós abrimos para a parte digamos, do desporto, do outdoor, que é um mercado que também está a crescer. Portanto, nós vamos para o ginásio, nós vamos caminhar, nós vamos correr, portanto, é uma tendência, não é? E não queremos ir correr com uma t-shirt de algodão, porque o algodão absorve 8,5% de umidade e ela fica toda ensopada. Não vê um jogador de futebol a correr com uma t-shirt de algodão, a jogar com uma t-shirt de algodão. Portanto, vai buscar outro tipo de fibras. Que fibras são essas? São fibras, por exemplo, que absorvem muito menos umidade. Por exemplo, a poliamida, ou um poliéster, ou no limite um polipropileno. Portanto, essas fibras que não retêm a umidade, que secam muito rápido, e que as pessoas, por experiência, até dizem, nem é preciso meter na máquina de secar, ela só simplesmente põe-se passado meia hora. Portanto, eu não vou ao ginásio, preferencialmente, com uma t-shirt de algodão. Vou com uma t-shirt com a composição em que tenham uma, digamos, pouca absorção de umidade, para que permita também que o suor evapore. A termorregulação, eu vou lá, existe já, é um patamar de performance já. Mas, se nós percebermos, por exemplo, temos fibras. No caso da Inovafil, nós temos uma fibra que se chama mesmo Clima, é desenvolvida por um parceiro alemão, por um laboratório alemão e depois comercializada por uma empresa alemã, e é uma fibra de liocel. Bom, o liocel já tem algumas características, mas tem uma característica na sua morfologia que tem espaços livres. E essa empresa pegou numa parafina e adicionou-lhe um phase change material, em inglês, um material que muda de fase de estado, ok? Portanto, imaginemos que faz a sua camisola, a sua t-shirt, tem esse liocel lá dentro, que tem nesses espaços foi-lhe adicionado esse phase change material. E esse material, abaixo de 24 a 26 graus, torna-se líquido. Acima de 26 graus torna-se líquido, abaixo de 26 graus torna-se sólido. Portanto, se nós entrarmos numa zona fria, num ambiente frio, com 20 graus, por exemplo, forma uma barreira, porque ele fica sólido, forma uma barreira e a temperatura corporal não sai. Quando nós vamos para o exterior e temos 30 graus, ele torna-se líquido e permite com que a temperatura corporal saia. Isso chama-se uma termorregulação. E vocês fazem a combinação ideal, então, de misturas para que isso aconteça. Exatamente. Nós temos alguns parceiros que desenvolveram essas fibras e nós, nós juntamente com eles, incorporamos e estudamos a percentagem de incorporação para ter um determinado efeito. Por exemplo, neste caso são 30%,
independentemente do parceiro. Portanto, pode ser com algodão, pode ser com uma viscose, mas tem que ter 30% no produto final para ter esse efeito de regulação térmica. Mas ainda não chegamos a um ponto de inovação tecnológica em que bastará vestir uma camisola no inverno para nunca termos frio, não é? Não. Eu tenho uma história com um colega vosso, jornalista, da agência Lusa, em que eu fiz uma dissertação que eu saí de lá muito satisfeito, com uns 40 minutos também de explicação, e no caminho para o carro que acompanhei a colega, ela perguntou-me: eu precisava de perceber aqui o que é que são esta coisa dos têxteis técnicos, assim, de uma forma simples, só para eu perceber. E aquilo já estava off, não é? Já não estava off, eu já tinha feito a minha explanação maravilhosa, não é? E eu disse: pronto, eu vou-lhe dar aqui um exemplo para que consiga entender. Está a ver? O fato do Homem-Aranha, por exemplo. O fato do Homem-Aranha é o expoente máximo dos têxteis técnicos. Porque o Homem-Aranha veste um fato e não tem frio, não tem calor, não é? Não transpira, ele é transpirável, é resistente, porque ele anda sempre de rastros, está sempre a levar porrada e a arrastar com o homem. Até com chama lhe metem para cima do homem e aquilo é antifogo. Portanto, a indústria, nós o que queremos é fazer o fato do Homem-Aranha, é construir o fato do Homem-Aranha. Essa tal, digamos, esse exemplo que deu. O problema foi que, se for ainda hoje à internet, diz Inovafil sonha em produzir o fato do Homem-Aranha. Tudo aquilo que eu disse, explanei, foi completamente pulverizado. Mas é um ótimo título e é uma aspiração, ou não? É uma aspiração porque é efetivamente para onde nós caminhamos. Quando nós vamos para a parte militar e de defesa, acreditamos que o colete à prova de bala hoje já não impede a bala de passar. Correto? O problema é que se tiver 2 placas de pedra ou material pesado de metal, o bandido vai fugir e o desgraçado, não é, que tem as placas nunca mais o apanha, porque o outro tem uma vantagem competitiva enorme. Portanto, onde é que está o desenvolvimento têxtil e outros? Está em ter a mesma performance, o mesmo desempenho, mas ter muito mais conforto e estar, digamos, muito mais habilitado a ter a performance necessária. Portanto, nós queremos vestuário mais confortável. Nós, nos nossos avós, eles já se aqueciam na cama. Provavelmente com aquela tonelada de cobertores que punham por cima, não se conseguiam mexer. Mas nós já temos um edredom, não é? Que é muito mais leve e muito mais confortável. Mas então, em termos de investigação, estamos ainda muito longe daquilo que é necessário, por exemplo, para ter um fato do Homem-Aranha. Quem que faz da investigação? O fato do Homem-Aranha. É um ótimo exemplo. Exatamente. Conseguiu seduzir os jornalistas todos da agência Lusa e aqui no Expresso. Exato. Estamos ainda muito longe, ainda há muita investigação para fazer, ainda é preciso conhecer muitas fibras. Estamos longe, mas à sua medida, em diversas áreas, estamos já a evoluir e a dar passos concretos. Ou seja, não temos uma multifunção toda numa peça, mas dentro de cada uma das áreas efetivamente tem havido uma evolução muito grande naquilo que é a substituição e até muitas das vezes a elevação da performance, mas digamos, com conforto, aplicado ao conforto. O que é o fio do futuro? Com que novos materiais, novas técnicas estão a trabalhar? O fio do futuro tem exatamente aquilo que é a Inovafil, que eu penso que estamos a trabalhar todos os dias, que é materiais muito mais sustentáveis, mais duráveis, okay? mais resistentes, mas sobretudo em que a sua base, e aí a Inovafil trabalha muito nessa área de materiais, na parte de materiais, em que substitui materiais que hoje não são sustentáveis para o meio ambiente, e posso dar vários exemplos, por materiais que possam cumprir a função ou até melhorar a função, mas que não tenham um impacto no meio ambiente que nós temos. Portanto, nós não temos um dogma na Inovafil a dizer assim, o algodão, não vamos utilizar mais algodão. Não vamos utilizar fibras sintéticas porque elas vêm do petróleo, não é? E Deus me livre. Não vamos utilizar fibras artificiais que elas vêm da celulose e estamos a dizimar a floresta. Nós não temos esse dogma. Nós achamos que as fibras têm todas elas um espaço. O algodão tem por natureza
algum handicap, algumas limitações. A população mundial está a crescer. A população mundial crescendo, é preciso mais habitação, é preciso mais comida. Portanto, a área disponível para plantar algodão vai estar limitada por esse efeito. Portanto, não vai crescer o algodão no futuro. Vão crescer outro tipo de fibras. Mas quando nós falamos em poliésteres ou plásticos, eles têm algumas das capacidades, algumas que falamos há um bocado para o desporto, por exemplo, para o workwear, que retêm muito pouca umidade. Elas também não precisam de máquinas de secar. Portanto, elas têm valências. Mas depois fala-se em microplásticos. Não é? E depois fala-se que um plástico demora 200 anos a ser absorvido pelo meio ambiente. Portanto, vamos acabar com o poliéster ou vamos evoluir o poliéster para que o poliéster seja biodegradável? Para que esse efeito, quando há alguma... que não devia acontecer, não é? Porque a culpa não é do poliéster, não é da t-shirt, não é da garrafa de água, não é dela propriamente, é de quem a deita para o meio ambiente e não a leva não a leva para um sítio próprio, até porque esse tipo de materiais podem ser facilmente reciclados. Podem ser facilmente reciclados e servirem outra vez de matéria-prima e entrarem em ciclo fechado. Isso é uma grande mais-valia. Trabalhamos e potenciamos quem está a trabalhar e a desenvolver nessa área. Na InovaFil temos muitos contactos com startups, por exemplo, que estão, digamos, a trabalhar e a desenvolver em áreas para colmatar e para resolverem e para minimizarem esses impactos. O futuro é dos fios inteligentes. O futuro é de fios sustentáveis. Eu dou-lhe também o paralelo para perceber. Estamos a falar da Fórmula 1, estamos a falar dos rallies, estamos a falar do MotoGP, e grande parte da tecnologia que nasce ali, ela depois é transmitida para o carro comum. Portanto, não é? Temos muitos exemplos disso. Portanto, aqui também nós, quando estamos a falar de fios de alta performance, fios técnicos, têxteis técnicos, esse conhecimento vai ser transmitido também para o vestuário comum, aquele vestuário que nós utilizamos no dia a dia. Provavelmente não precisaremos de casacos tão grossos. Temos fibras que quando nós vamos para a neve e está um dia de sol, mas estão 0 graus, transformam os raios ultravioletas em infravermelhos e aquecem-nos. Portanto, não precisamos ter casacos e estar lá todos enxoriçados. Portanto, o futuro é jogado em várias áreas na área têxtil. Temos muito para desenvolver. Por isso é que nós na InovaFil estamos muito otimistas em relação a isso, mas é um trabalho que dos tais passos do início que demora, e é um trabalho contínuo que não termina. Claro. Olha, em matéria de fibras, isto que estamos a diversificar, não é? Nós já tivemos cá 2 outras empresas têxteis. Uma delas foi passou por cá o Miguel Mendes da Sampaio, que conhece-o bem, não é? Se calhar é vosso cliente, não sei. Faz o favor de ser nosso cliente. Pronto, e ele na altura já nos deu um cheirinho com todo o segredo industrial a que o setor está sujeito, naturalmente, mas já nos falou em fibras de ananás, de colchões velhos, de bactérias, de desperdícios alimentares. Isto passa por vós, naturalmente. Isso passa em primeiro lugar por nós. E todo o desenvolvimento, por exemplo, na área da reciclagem, que é uma área extremamente importante, nós conseguimos separá-la em 2 grandes grupos. Uma reciclagem mecânica, ou seja, em que nós colocamos ou os desperdícios de produção ou os produtos em fim de vida numa máquina que a tritura e volta a fazer fibras delas, okay? Ou uma reciclagem química. Essa reciclagem química vai pegar nesses desperdícios têxteis ou nessa roupa em final de vida e vai dissolvê-la e separá-la nas matérias-primas, digamos, elementares. Não quer dizer que a gente faça têxteis dela. Até pode fazer brinquedos para as crianças ou para parques infantis. Mas aquilo que nós estamos a trabalhar, aquilo que nós apoiamos e aquilo que nos custa mais perceber aqui, e a nível, podemos entrar um bocado na política também, a indústria têxtil é conotada como a segunda indústria mais poluidora do mundo, acho eu, atrás da de petróleo. Se não é a segunda, é a terceira. Aquelas imagens das roupas, montanhas de roupas... Exatamente, sim, a serem queimadas. Exato. Porque nos países de terceiro mundo, porque o nosso vestuário nós não sabemos bem onde é que ele vai parar. Eu não sei bem onde é que ele vai parar, porque nós não temos os ecopontos para o vestuário. Temos aí umas caixas que vão parar não sei onde, mas não temos um processo sistematizado para reciclar.
Ok? Portanto, aquilo que está a acontecer é que nós temos que olhar cada vez mais para os produtos, sejam eles têxteis, mas no nosso caso têxteis, como matérias-primas. Portanto, nós apoiamos empresas que, por exemplo, estão a desenvolver máquinas que fazem primeiramente o sorting. Que aquilo que é necessário fazer numa primeira fase é quando nós colocamos a roupa num depósito, é que nós consigamos separá-la por composições. E quando nós falamos nos decisores políticos, estamos a dizer assim, mas se nós temos na Europa, por exemplo, vamos para a Europa, que nós não vamos esperar que sejam os Estados Unidos ou a China a resolver este problema. Portanto, nós europeus, que tanto pugnamos por os direitos, igualdades e por a sustentabilidade e o meio ambiente, não somos capazes, num Parlamento Europeu, dizer assim, temos que resolver, e como é que vamos resolver o segundo maior problema a nível ambiental do mundo, que são o vestuário de fim de vida que vai parar e é queimado e é isto e é aquilo e que vai parar não sei onde. Vamos investir. Vamos pôr os centros tecnológicos e os investigadores a trabalhar. Eu costumo dizer assim, e fiz essa questão, por exemplo, ao professor Raul Fangueiro, numa tertúlia que tivemos a semana passada, e a um colega do INL, de um centro tecnológico também, disse, se vos dessem dinheiro, ou se vos dessem meios financeiros ao dispor, vocês conseguiam pegar numa roupa e dissociá-la quimicamente e separá-la na celulose, nas proteínas, nos polímeros plásticos, e fazer disso coisas. Portanto, e é possível? É possível. E já existe alguma tecnologia. Não existe é vontade política como prioridade para nós darmos indicações claramente aos nossos investigadores e aos nossos centros tecnológicos e universidades para avançarem com uma solução. Eu costumo dizer, mas isso é mais difícil do que fazer uma vacina do Covid? Mas isso é mais difícil do que fazer uma vacina do Covid em tempo recorde? Não é. Portanto, estamos a falar em separação de materiais e depois colocar esses materiais e utilizá-los como matéria-prima. Porque o algodão é mais rico em celulose provavelmente que um eucalipto. Se nós enterramos toneladas e toneladas, centenas, milhares de toneladas de t-shirts e roupa de algodão e depois vamos plantar eucaliptos para cortar madeira para extrair celulose. Mas o que defende então é que haja um reforço da investigação e o financiamento dessa investigação nesse sentido. Portanto, com diretrizes concretas para que este problema seja resolvido. Nós utilizarmos os nossos produtos em fim de vida, separá-los nos vários componentes e utilizá-las novamente como matérias-primas. E em vez de extrairmos no meio ambiente e na natureza, porque isto um dia vai acabar, não é? Costuma-se dizer que em maio já extraímos os recursos todos que o planeta podia dar e já ainda vamos em maio, ainda faltam não sei quantos meses. Porquê? Como é que nós resolvemos isso? É com vontade política para resolver. E que se esperarem que seja a China ou até os próprios Estados Unidos que têm uma visão completamente antagónica destas coisas, a Europa tem uma oportunidade. Tem a oportunidade de liderar, tem a oportunidade de fazer a diferença e nós, empresas, temos, digamos, também com a nossa consciência, mas também temos aqui uma oportunidade enorme de negócio. Portanto, reciclar vestuário e fazer vestuário a partir também de vestuário e não só, não é? Mas também sim. Uma tendência de futuro. Eu costumo dar um exemplo para que percebam bem para que se perceba estas coisas. Na minha idade, quando nós andávamos na escola, nós comprávamos uns cadernos que chamavam-se papel reciclado. Não sei se lembram. Sim. O papel era amarelo. Tinha assim umas coisas... Castanha preto. E era mais caro. Nós pagávamos mais pelo caderno porque ele era de papel reciclado. E com menos qualidade. Portanto, nós não devíamos estar muito bem quando estávamos a pagar mais por uma coisa de inferior qualidade. Porquê é que nós fazíamos isso? Porque nós estávamos a ajudar um processo. Nós sabíamos que estávamos a ajudar um processo, estávamos a contribuir financeiramente para que esse processo evolua, que é isso que acontece agora, ou que não acontece agora nos têxteis. Portanto, nós, e depois a seguir vieram as empresas com as resmas de papel, metiam nas impressoras, gastava-se papel e elas encravavam porque o papel era fraco e entalava todo nas impressoras e a tinta não absorvia bem, portanto tinha uma série de problemas, mas nós continuávamos a comprar. E hoje não se fala de papel reciclado. Porquê? Porque ele é todo reciclado.
porque ele tem a mesma qualidade e o mesmo preço do papel de antigamente. Também hoje... passou a usar-se menos. Essa é outra questão que lhe gostaria de lhe colocar, porque também há uma indústria do consumo, da moda rápida, digamos assim, que é... as pessoas compram muita roupa, estão sempre a mudar de roupa, etc. Também a qualidade, se calhar, também isso obriga. Mas há também aqui essa questão a trabalhar. Sem dúvida. Nós hoje estamos numa crise de consumo à escala global, que não conseguimos perceber muito bem qual é a sua origem, mas que pode ter aqui um processo mais estrutural, que as pessoas podem estar a consumir ou comprar menos. Estão a sentir já a crise não, ainda não se pode chamar de crise, mas é este encolhimento que está a verificar-se. Há uma crise no setor e por isso obriga-nos a nós e aos restantes parceiros da empresa a arranjar soluções digamos, de maior valor acrescentado. Temos que sair do fast fashion, desse consumo do passado, que era um consumo barato por preço e de moda fácil e rápida e descartável, para produtos de maior qualidade, de maior durabilidade e se possível, com algum aporte técnico que nos permita... Menos e melhor, digamos. Menos e melhor. Estão a pedir-vos alguma coisa especialmente extravagante nesta fase? Ou já vos pediram alguma coisa extravagante? Não, pedem muitas das vezes, mas algumas que em teoria não são execuíveis, mas que depois nós também nos ponham a pensar e a criar soluções que muitas das vezes podemos até não conseguir aquele objetivo, mas andamos por lá perto. Portanto, esse tipo de desafios para nós são importantes. Portanto, o nosso núcleo de inovação, ele trabalha e trabalha em vários vetores. É assim que nós vemos a inovação dentro da Inovafil, é no networking. Portanto, nós isolados, ninguém consegue inovar. Portanto, nós estamos num habitat. E esse habitat é constituído por quem? Por os fornecedores que desenvolvem as fibras, por as startups, por laboratórios, por universidades, centros tecnológicos que estão muito mais avançados e a desenvolver e a estudar materiais novos e na parte da reciclagem também a investir nessa área. E com os nossos clientes diretos, portugueses, porque nós em Portugal temos claramente a melhor fileira têxtil da Europa. Portanto, nós em Famalicão temos num raio de 20 km, encontramos tudo. Mas portanto, esse habitat em Portugal está bem e recomenda-se. Este habitat está bem, designa-se para o cluster têxtil português e é um cluster que se recomenda porque efetivamente tem feito uma mudança a nível de mentalidade. Aquilo que nós dizemos, que eu digo muitas das vezes na empresa, é que nós não é pelo preço que nós nos diferenciamos de uma fiação turca. Não é pela tecnologia. E eles, mesmo pelo conhecimento, eles têm muito conhecimento. Enquanto há muito poucos engenheiros têxteis a sair da universidade, porque não há uma questão aqui mais complexa também da atratividade, na Turquia há muitas universidades têxteis. Portanto, eles têm conhecimento. E eles têm matérias-primas. E eles têm menos os custos laborais. Onde é que nós podemos ser diferentes? É na parte da mentalidade. A mentalidade e a forma como nós abordamos, como nós nos relacionamos, como nós nos predispomos a fazer coisas novas, a experimentar, a errar e a voltar a aprender, isso eles não querem fazer. Eles querem produzir em massa e nós temos que ir para volumes e para produtos inovadores e de valor acrescentado. Quando se esses produtos um dia escalarem, aí vai entrar uma fiação turca ou outra que o vai pegar e vai produzi-lo pelo preço, fator preço. Mas vocês registram patentes também, ou não? Quando estamos em projetos, é uma cultura relativamente nova, também em Portugal, a questão das patentes e do direito de propriedade, mas que quando estamos com centros tecnológicos e em projetos de copromoção, já começa a haver verbas, já começa a haver mais tradição e já uma componente de que se resultar, se o produto, então vamos patenteá-lo. Então deixa-me só fazer mais uma pergunta. Portanto, já percebi que no inverno terei que andar sempre encasacada porque não há uma camisola só que possa andar assim fresca no inverno. Agora, li aqui há tempos uma notícia vossa em que vocês já há uns anos falavam de fios retardadores do envelhecimento da pele, e isto interessa-me particularmente. O que é isto? Fios retardadores da pele está nesse
esse circuito que diz, Sim. não é, de tentativa e erro, ou já existe? Já existe alguma coisa disponível, mas vai existir muito mais, porque essa tendência, essa procura, esse interesse que tem nos consumidores, o seu interesse, vai revelar e vai no fundo, se calhar ajuda-me. Há camisolas antioxidantes evitam o meu envelhecimento? Há camisolas que lhe passam vitamina E para a pele, e que se sabe que a vitamina E é para a pele. Há camisolas que são feitas de alginatos com algas marinhas e sabe que se estiver em contacto com elas, com a pele, vão passar também nutrientes para a pele. Se tiver uma almofada ou se dormir numa almofada em que tem ácido, agora estes ácidos novos, portanto, que estão muito nos cremes. Se forem nos cremes, vocês já conseguem perceber, ou já se consegue ser mais ou menos consensual, que há cremes para anti-envelhecimento. Portanto, esses produtos, essas substâncias ativas que estão nos cremes, podemos passá-las para os nossos têxteis e incorporá-las lá no meio daqueles orifícios e daqueles buraquinhos que temos espaço para colocar esse tal aditivo. E quando nós o colocamos na fibra, no interior da fibra, ela tem uma particularidade muito grande. Ao contrário dos acabamentos e de alguns acabamentos que com as lavagens, porque é um tratamento superficial e que com as lavagens e a utilização vão saindo, quando incluído na fibra, no núcleo da fibra, e essa propriedade é enquanto durar o têxtil. Mas então onde é que estão esses produtos que eu quero comprar? Estão na Inovafil, ou nos clientes da Inovafil, ou nas marcas para as quais, porque fio, lamento, mas não vai resolver o problema. Mas ainda não se generalizou no mercado, não é? Porque nós não ouvimos falar enquanto consumidores que aquela camisola, olha... Não, mas se por acaso for uma atleta amadora sei lá, atletismo, por exemplo, se calhar olha para as suas meias ou para as meias que compra já de uma forma diferente do que olhava para um par de meias que se comprava por 5 euros ou não sei o que, 2 ou 3. Porque já tem entorces, já vai ter má circulação, que vai ter, portanto, por exemplo, o mercado das piugas, das meias, é um mercado altamente técnico. É um mercado onde nós estamos também e ajudamos a desenvolver. Porque desde de meias de recuperação muscular, de meias com aditivos para ativar a circulação, de meias termorreguladoras, de meias que não anti-entorce, pronto, tudo isso leva a que se calhar pagamos por um par de meias, não sei, 30 ou 40 euros. Portanto, é uma questão de orçamento, não é? Nós vamos ter uma empresa de meias cá na Liga dos Inovadores. Acho que fazem bem, porque é um setor em que há muita inovação e porque o consumidor que hoje vai fazer uma caminhada para a montanha, olha para as meias como alguma coisa que lhe protege das bolhas, que lhe protege de ter os dedos todos, as unhas todas de saltarem fora. Do calor. Do conforto que lhe dá, portanto. O que está a dizer é que os produtos existem, a inovação já existe, é uma questão de democratização pelo preço, não é? Porque ainda a investigação ainda exige muito, sim, fica muito cara, é isso? A investigação é cara e eu diria que nós, por exemplo, na Inovafil temos que nos habituar, ou estamos consciencializados de que quando desenvolvermos algo que massificou, e quando se fala em massificar está-se a dizer que preço, e nós deixamos de ser competitivos para estarmos a trabalhar noutra coisa qualquer à frente. Se eu lhe disser que pode estar vestida com fibra de batata, daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, se calhar diz assim, não está muito bem. Mas não, há um desenvolvimento muito grande em tudo que é o subproduto agrícola. Por isso é que eu digo que a Inovafil também precisa perceber não só de fio, mas de agricultura também. Isso é uma boa deixa para nós passarmos às 3 questões que colocamos aos nossos convidados e a primeira precisamente de que inovação gostaria de estar a falar daqui a 5 anos. De todas estas que já referiu, há assim alguma... Daquilo que eu referi, percebeu se calhar na minha reação que aquilo que me incomoda mais é efetivamente nós estamos a enterrar os têxteis e a queimá-los e estamos a ir ao meio ambiente buscar matérias-primas virgens, sejam eles petróleo, sejam eles árvores, sejam eles algodão. Portanto, há aqui um desperdício grande. Há aqui uma coisa que não é lógica, não faz sentido nenhum. E aquilo que eu gostava, estamos a trabalhar daqui a 5 anos, é que nós tivéssemos
uma panóplia maior e uma percentagem que ia crescendo e que já começasse a ser substantiva e que fosse efetiva, em que as fibras tivessem a origem de têxteis ou outros materiais que já foram um produto em fim de vida e que depois foram reciclados. Isso é que eu gostava de ver. Olha, e o concorrente que mais cobiça? A Inovafil tem uma panóplia enorme de áreas de ação, desde da moda, dos têxteis lar, do desporto, outdoor, dos têxteis técnicos, do workwear, portanto roupa de trabalho. Portanto, nós não temos um concorrente, nós temos um conjunto de concorrentes. Mas aquilo que eu acho que nós portugueses ainda não, que acho que podemos ter um bocadinho de inveja, é efetivamente na área da moda a questão do Made in Italy. É um selo que para marcas de média, mas alto, sobretudo de alta gama, é altamente diferenciador. Às vezes pode ir lá, se calhar faz as sapatilhas num lado qualquer, pôs lá os cordões, mas acabou-as lá. E tem o selo Made in Italy. E gostaríamos que em Portugal tivéssemos um selo que a etiqueta Made in Portugal ou feito em Portugal quisesse dizer algo ou transmitisse algo, até pode ser numa área mais técnica ou numa área, digamos, mais de não forçosamente na máquina, mas que tivesse a mesma conotação de qualidade e de excelência. Portanto, que isso faz-nos ainda um bocadinho de urticária. Aumentarmos aqui a nossa imagem nesses setores. E por fim, quem é o gestor que mais admira? Pois, na minha carreira profissional, desde novo, eu tive a felicidade de ter passar contacto com muitos gestores nos quais aprende-se sempre. E eu passei de uma empresa, no início de uma empresa familiar, puramente familiar, onde a gestão era muito de emoção, aquela gestão emotiva, mas há aquela, também tem, digamos, aspectos muito positivos, tem alguns aspectos negativos, mas tem ali alguns aspectos positivos, para depois um processo, portanto, que foi de aquisição por um capital, uma capital de risco, onde passamos por uma gestão oposta, completamente profissional e muito, muito rígida. O gestor que eu mais admiro é efetivamente o Sr. Joaquim Fernandes, o fundador da Mundifios. Seu sócio também, não é? Sim. Porque também tem uma participação na Inovafil. Sendo que são os filhos que estão na gestão da empresa, mas primeiro pelo que construiu, mas sobretudo porque ainda continua, mesmo que não esteja no dia-a-dia, a ser uma pessoa que sempre que converse com ele, aprende sempre. E é uma pessoa com uma visão estratégica, com uma capacidade de investimento e que une os aspectos positivos da gestão familiar, porque é uma empresa familiar, que é a capacidade de decisão. Nós é que mandamos, nós podemos decidir, não temos que fazer PowerPoints para mais ninguém. Se nós acreditarmos, nós vimos que sim, mas é empresa familiar que se tentou profissionalizar, ou seja, foi à parte profissional da gestão, buscar indicadores, buscar ferramentas para que possa colher os melhores dois mundos. Portanto, é uma pessoa com uma experiência assinalável, é uma pessoa que visionária, é uma pessoa de feeling. É uma pessoa que tem sempre algo a dizer, em que nós aprendemos sempre que falamos com ele. Muito bem, Rui. Muito obrigado por ter vindo à Liga dos Inovadores. Eu sou o Pedro Lima. E eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos a Salomé Rita, no apoio à gravação e também no apoio à edição, e a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Neste episódio contamos com a ajuda da Margarida Cardoso, é nossa colega, jornalista na secção de Economia, está na nossa delegação a Norte e acompanha há muitos anos a indústria transformadora. Contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia, António Costa Silva, e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é de José Fernandes, a capa Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal?
Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.